Olá, aqui eu vou mostrar para vocês um dia operacional usando fluxo puro no S&P, dia 8/11 de 2016, pegando aí logo na abertura. Comprei a 29,5. Nesse momento eu fico de olho aqui, ó, nesse acúmulo de lote que aconteceu. Isso reforça, indica que tem comprador colocando lote escondido aí, mas não está conseguindo segurar o suficiente. Então eu já fico esperto, stopo, prefiro estopar porque o S&P nesse momento tem uma característica de dar algumas porradas. Eu compro de novo no 29,5, a operação corre, sair a 30,75. Cada tick corresponde a 12 dólares e 50. Você pode acompanhar o resultado aqui embaixo à esquerda. Já fiz uma venda, saí. Eu sempre fico buscando nesse caso os pontos onde o mercado tem uma pausa no movimento anterior, ou com absorção ou com exaustão do fluxo, e tento buscar uma operação contra a tendência e buscando um alvo curto. Nesse dia especificamente, eu estava buscando aí fazer 500 dólares na primeira meia hora de negociação. O S&P está abrindo nesse período às 11h30 da manhã, horário local, meio-dia e meio, horário de São Paulo. Então eu procuro aí operar de meio-dia e meia até 1h da tarde, buscando fazer esses 500 dólares. Eu opero com um lote, no máximo com 3 lotes em determinados momentos, quando eu identifico um ponto com uma probabilidade maior de acerto. Nesse ponto, ó, parece que entrou força vendedora, então coloquei um lote ali em 31,5, fui executado. Já fico de olho ali na saída 30,5. Se o mercado for muito rápido na direção do meu trade, eu vou ajustando a saída. Ali acabei sendo pego desprevenido, não era para sair ainda. O mercado caiu mais. Perceba que o fluxo vendedor se mantém. Aqui chegou num ponto de bastante troca de contratos, né? Tem contratos sendo negociado para os dois lados. E quando acontece isso, eu prefiro ficar de fora do que arriscar entrar numa operação e tomar um stop. Olha como tem agressão dos dois lados. Fluxo vendedor ainda é mais forte. Esse ponto aqui, onde foi o ponto que negociou alguns minutos atrás, seria possivelmente um ponto de compra. Mas de repente o mercado vem aqui está caindo, chega para testar a mínima do que foi negociado até agora e absorve aqui 1.139 lotes. Isso me dá uma indicação de continuação de tendência, porque em princípio, por que alguém aceitaria colocar uma ordem escondida tão grande, absorvendo aqui no 29, próximo da mínima do dia? Só indica que essa pessoa, esse trader, ou esse grupo de traders, tem a expectativa de que caia mais. Então, quando eu percebo isso, eu tento fazer uma entrada. No S&P, como é muito rápido, nem sempre dá tempo de você entrar no mesmo preço. Então aqui eu ainda aceito negociar um pouquinho mais fora do preço que deu o sinal. Entrei vendido a 28,5, observando aqui se vai continuar tendo absorção e se os vendedores vão exercer o domínio aqui na hora de empurrar o mercado para baixo. Em seguida, o mercado já começa a absorver aqui um tick para baixo do meu preço. Já absorveu 624 lotes. Então eu observo isso também. Ele sempre vai ter uma troca grande de lotes. O importante é conseguir fazer essa leitura da fluidez do mercado. Então já consegui sair ali com mais um gain, operando sempre o balanço. Eu não seguro muito, só seguro mesmo quando o mercado vai muito rápido a meu favor. Eu prefiro fazer essas operações curtinhas, mantendo um índice de acerto alto, mantendo o stop relativamente curto. Aqui eu ainda tenho a expectativa de que a tendência vai continuar. Então, ou eu busco um ponto de pullback possível, onde tenha acontecido uma grande agressão de venda, ou caso ele dê uma nova porrada aqui. O exemplo do 27, ó, deu aqui 626 lotes e empurrou o mercado para baixo. Então o mercado segue fluxo vendedor.
Tentei fazer umas vendas, não fui executado no 26 e 25. Cancelei porque agora o mercado já voltou, ele pode voltar um pouco mais. Mas ainda buscando uma entrada na venda. Eu sempre aposto no que quer que o mercado já esteja fazendo. Então, se eu percebo que ele está numa tendência de baixa, eu busco fazer entradas na venda. Se ele está numa tendência de alta, eu busco fazer entradas na compra. Se ele está lateral, busco a operação no range. Ó, aqui absorveu 988, 700 e poucos, muito bom a meu favor. Saía 25, então operação aqui de 1 ponto, 4 ticks, rapidinho. Já acumulei 237 dólares, minha meta é 500 dólares. Mercado bem movimentado, aqui foi um dia após a eleição do Trump. Então mercado bem agitado. Aqui, olha, os compradores deram porrada. Poderia ter aproveitado melhor essa porrada aqui, ó, seguidamente. Daria para pegar aqui do 4,5 pelo menos até os 5,5. Bobeei. Então perceba, ó, a absorção aqui dos compradores. Agora teve absorção dos dois lados. Então aí é hora de sair, porque você não sabe perfeitamente para que lado vai estourar. Negociação segue forte, bem intensa. Nova porrada aqui, 1.270 lotes. Aqui para mim é ponto de compra por esse movimento. Não se confirmou. Realmente foi só uma absorção num pullback para vender. Mas a sensação que me dá olhando aqui, já tem alguns dias que eu estou narrando esse mercado, alguns dias depois de ter operado, não lembro perfeitamente os pontos, mas a sensação é que os compradores deram uma engrossada nesse ponto. Apesar do mercado estar caindo, teve uma entrada de compradores. Mas ainda absorvendo. Os vendedores absorveram 1.469 contratos. Dá para vender nesse caso, considerando que o mercado está bem forte na venda. Não é comum que isso aconteça, essa tendência tão intensa, logo no início da manhã dessa forma. Seguindo aqui a tendência, então veja como tem um efeito aqui no mercado, essas duas absorções que nós tivemos aqui, um pouco mais para cima. Os compradores absorvendo de novo, 1.166 lotes, ainda não o suficiente para configurar uma inversão do fluxo. Nesse caso, para inverter um fluxo tão intenso, tão contínuo, eu gostaria de ver uma força um pouco maior. Mas, nesse momento, parece que está segurando. Aí, já deu o suficiente para fazer uma operação contra a tendência, mas por precaução eu prefiro não fazer. Já fico buscando, ó, uma venda por pullback aqui na região do 25,25. Por quê? Foi um momento em que os vendedores deram uma agressão mais forte aqui, ó, 1.336 contratos, então ficou saldo aí. É um ponto em potencial para fazer uma venda buscando um pullback dentro da tendência de baixa. Vamos ver se confirma a hora que aproxima dali. Olha o mouse aqui onde está. Já esperando esse ponto, porque muitas vezes não dá tempo de entrar. Vendi a 24,5. Coloquei a saída 23,25. Parece que está entrando o lote comprador. Zerei no preço. Daria para ter pego aqui alguns ticks. Perceba como funcionou de fato aquela leitura. Para nós aqui, principalmente nas operações de fluxo puro, você não precisa de uma entrada que vá alterar a tendência do dia. Você precisa de uma entrada num ponto
que cause uma reação grande o suficiente para te dar alguns ticks de gain. Agora, fluxo inverteu, seguindo para alta. O 25 e 25 pode virar um ponto de compra agora. Vamos ver se vai confirmar. Não, passou direto. Buscando então agora uma venda a favor da tendência. Absorção no 25. Absorção no 25 de novo. Os dois lados brigando aqui, trocando lote. Zerei. Virei a mão no 25 e 25. Buscando aí 6 ticks de gain. Saía 26 e 25. Olhando agora a gravação, me parece um pouco antecipada. O fluxo virou a meu favor, não aproveitei o suficiente. Mas ali no calor do momento, muitas vezes eu prefiro garantir o gain, garantir um alvo fixo, que para mim é 4 ticks ou um ponto. Fluxo se confirmando o comprador. Meia meta batida, $250, buscando aqui $500 nessa primeira meia hora de negociação. Fluxo se mantém comprador, por mais que ele tenha essas quedas aqui, quando tem porrada ele está subindo mais fácil, pelo que me parece aqui nesse momento. Ó, tomaram 530, já subiu 2 ticks, caiu. Mais 525 no mesmo ponto, 28. Então, por exemplo, esse ponto no 28, mais para frente pode dar um pullback, um ponto de entrada por pullback. Rompendo a máxima 29. Ó, 30. Deu uma boletada para dentro aqui. Desculpem aí fazer o ajuste no meio do vídeo. Segue fluxo comprador. Aqui nesse gráfico fica bem claro o balanço, né? Como ele sobe, cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho na faixa aqui de 4 ticks. Ó, lote grande sendo agredido. Nos pontos em que a leitura não fica muito clara, ou um ponto de entrada muito claro para mim, eu prefiro ficar de fora. Uma coisa que é importante, que muita gente faz, é que na ânsia de não perder um movimento, por exemplo, teve uma alta forte agora, mesmo sem entender muito bem o que está acontecendo, fica aquela ansiedade para entrar e não deixar o mercado seguir sem você. Eu não faço muito isso, eu prefiro só entrar quando eu estou vendo um sinal mais claro. E isso é uma coisa importante, principalmente quando você não está começando e se deixa levar muito por esse tipo de sentimento, por esse tipo de emoção, né? Da ansiedade, do medo.
Testando a máxima, 31,5, rompido. Esses dois pontos aqui, absorção de compra. Aí começa a virar uma região de venda pelo acúmulo do volume profile. Vendia 34,25. Estopei já rapidamente. Mercado realmente buscando sair da área de negociação anterior. Aqui eu tento fazer uma entrada tentando buscar a favor da tendência, mas perdi, já ficou muito caro para mim. Vendi a 37 por conta dessa forte absorção no 7,5 e já fui executado aqui com gain. Alvo, a meta do dia subindo aqui para 275. Fluxo vendedor, saí muito rápido. Esse dia, pela movimentação que está fazendo, me pegou assim de surpresa por como os movimentos seguiram bem fortes, né? Então muitas vezes eu fiz saídas antecipadas aí. Comprado a 6,5. Como eu já estava sentindo aqui que ele não estava mais com o mesmo ímpeto, eu busquei uma saída bem rápida. Essa realmente eu não esticaria. Peguei mais um gain. Meta foi para 325, saldo financeiro do dia. Absorção no 40. 1.800 contratos. O mercado conseguiu subir um pouco mais. Um mercado muito arisco ainda, buscando agora fazer mais uma venda a 40,25. Demorei. Foi sem mim. Não foi executado ali. O que eu busco agora ali é uma confirmação do fluxo, um ponto de entrada. Eu vejo que o fluxo vendedor está muito forte, mas se tiver uma absorção no lado comprador, eu já vou buscar uma compra. Foi executado a 6,25. Mas realmente fluxo muito forte. Estopei curto ali. Comprei de novo a 36. Saí com mais um gain. Vendido a 7,5. Tendo uma absorção a 7,25. Foi o sinal ali perigoso contra a minha posição. Não era o que eu esperava. Saí virando a mão. Buscando uma saída 9,25. 5 ticks de distância, foi executado. Financeiro subindo para 362 dólares, né? Alvo em 500. Operando com um contrato.
Mercado trabalhando, perdeu um pouco aquele ímpeto dos dois lados, está ali trocando lote. Perceba como conforme ele aproxima do 40, tem umas boletadas para dentro, né? Que é quando ele consome vários patamares de preço de uma vez só. Então 40 virando ali uma região de venda, né? Os compradores perdendo o interesse de negociar ali. Absorveram ali no 38. Agora é observar se esse pode se tornar um ponto comprador ou se é só uma continuação do fluxo. Vamos ver se dá mais uma venda no 40. Vendido a 9,75. Mas absorveram na compra ali de uma forma que me deixa um pouco desconfortável. Mais uma vez, foi muito rápido no meu alvo, não deu tempo de ajustar, então foi mais um gain aí a revelia. Financeiro subindo para $400, faltam só mais 100 para alcançar minha meta aí dessa primeira meia hora de negociação. Já foram 25 minutos de negociação, meio-dia e 55. $40 servindo como uma resistência de fluxo, absorvendo ali 800 contratos, mas agora parece que está indo. Ó, uma coisa interessante, eles tomaram aqui 800 lotes no 40 e quando foi caindo bateram 796 lotes. Então essa troca de lotes causa naturalmente esse aumento aqui no volume negociado no 40. Quando isso acontece, fica difícil fazer identificação se o fluxo vai continuar na alta ou na baixa. Muitas vezes o que vai ser necessário ou possível fazer nessas situações é fazer a venda por ser um ponto natural de venda numa resistência, mas com agilidade para caso romper um patamar que te indique que a sua análise está errada, você sai rapidamente e muitas vezes até vire a mão nesse ponto. Eu não recomendo essa questão de estopar virando a mão, isso muitas vezes suja muitas operações, mas em determinados momentos, se você já tiver experiência, tiver consciência do que está acontecendo ali, é possível fazer com bastante êxito. Ó, perceba como tem porrada aqui vendedora quando chega no 40. Vendi a 39,5. Acredito que vendi mal, podia ter vendido no 40 mesmo, mas o mercado seguiu. Vem buscando um ponto de saída. Saía 8,25, quase batendo minha meta. Fez uma pausa aqui no 38,75. Mercado voltando ali para o preço, ele faz esse balanço, né, do 8,75 ao 40, absorção dos dois lados. Novamente, quando tem briga desse jeito, é difícil saber qual lado vai ganhar a queda de braço. Naturalmente, pela teoria do leilão, conforme ele se aproxima da máxima, aumenta a quantidade de vendedores. Normalmente é isso que acontece. Quando o mercado tem momentos em que ele altera essa percepção de valor, aí esse fluxo se inverte. Mas o mais comum é que a máxima atraia mais vendedores.
Parece que está entrando comprador aqui na região dos 7, 7,5. Vamos ver se vai se confirmar. Isso aqui me interessa, por exemplo, quando começam a absorver muito, mas tem absorção no lado vendedor também. Percebe como em determinados momentos o mercado perde aquele ímpeto, perde a velocidade, perde a agressividade das agressões. Nessas situações eu prefiro ficar afastado um pouco. Ali está tendo uma troca de lotes, então não é um ponto de fazer entrada, é um ponto de saída. Sempre que tem muita troca de lotes nesse caso, pode se formar um novo ponto de controle, e normalmente o ponto de controle não é ponto de entrada, é um ponto de saída, porque o ponto de controle normalmente fica no centro dessa área de negociação. Por consequência, se você entra no centro, seu stop fica muito longo. Diferente de fazer uma venda ali no 40, que se chegar no 41 você já sabe que está errado. Nesse caso eu bobeei nessa venda no 40, que deu ali novamente um toque lá, um ponto que vem servindo nos últimos minutos muito bem para essa negociação. Quanto mais ele volta para o 40, mais eu vou perdendo o interesse em negociar ali, porque naturalmente o mercado deveria negociar nessa faixa de preço e se afastar. Então, se ele começa a voltar muito para essa região, indica que aquele preço está perdendo a atratividade, né? O lado comprador está cada vez empurrando mais. Então, primeiro ele bateu no 40, veio até o 37, voltou para o 40, veio até o 39. Então, fiquem de olho nisso. Os primeiros toques, é lógico que isso é aleatório, cada momento é único, mas os primeiros toques, por esse motivo, geralmente dão uma probabilidade maior de acerto. Quando o mercado começa a voltar demais para uma determinada região, já indica que aquela região está perdendo força, certo? Então eu vou parando o vídeo por aqui, meia hora de negociação em ponto, 1h da tarde aqui foi o horário que parou, parei com $462, praticamente meta batida, o alvo era $500. Se tiverem dúvidas, questionamentos, deixem os seus comentários. Um abraço, até a próxima.